Jeremias Neto, ele é Jeremais. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. É uma história de vida surpreendente. É uma história de encontros e desencontros que mexe com o coração da gente. A você, ouvinte, que acompanha o programa Jeremias Neto, eu hoje quero contar a história da dona Sueli. Não só Sueli, passarei a vocês o nome completo. Sueli Gomes da Silva Rochedo. Esse é o nome da nossa protagonista hoje. Sueli Gomes da Silva Rochedo. E a Sueli, ela perde sua mãe quando ainda contava 7 aninhos. 7 anos, ela contava apenas 7 anos e perdeu a mamãe. Você já pensou aqui comigo a dificuldade que não é para uma criança ter que lidar com a perda da mãe com tão pouca idade? Você já se viu sem a tua mãe, sem o teu pai com apenas 7 anos? Pois foi isso que aconteceu com a Sueli. Ela era a mais velha de 5 irmãos. Ela conta que o pai era alcoólatra. E por ser alcoólatra, ele batia nos filhos todos os dias. E foi o avô da Sueli, porque já que a mãe morreu, e já que o pai era alcoólatra e batia nos filhos todos os dias, foi o avô quem decidiu levar as 5 crianças para o orfanato que havia na região do Guará, no Distrito Federal. Em que ano? 1970. Foram anos difíceis no orfanato, assim como é para qualquer criança. Mas o avô, naquela coisa de: olha, eu não tenho condição de criar sozinho, a minha filha morreu e, poxa, o pai é um cafajeste, é um canalha, é melhor que todos eles sejam criados no orfanato. Então ela vai para o orfanato no ano de 1970. E morou no orfanato com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Quando ela viu, o tempo havia passado. Ela chegou no orfanato, veja, em 1970. Cresceu no orfanato. E foi ainda morando no orfanato que Sueli, a nossa protagonista, Sueli ficou grávida. E o bebê que ela teve, ela escolheu um nome: Luiz Miguel. Luiz Miguel nasceu no dia 9 de fevereiro de 1989, no Hospital do Gama. Isso depois de tantos anos de ter perdido a mãe e depois de tantos anos morando naquele orfanato. Sueli lembra que foi para o hospital acompanhada por funcionários do orfanato. Ela grávida, chega o momento de dar à luz, ela tem que ir para o hospital e ela vai acompanhada por funcionários. Tem o bebê, Luiz Miguel nasce uma criança linda, perfeita, a não ser por um detalhe que eu vou revelar daqui a pouco. Mas uma criança linda, saudável. E ela abraça esse bebê e ela está apaixonada por esse bebê e ao receber alta, chegaram para ela e disseram: Sueli,
seu bebê é lindo. É mesmo, meu bebê é lindo, lindo, lindo. Deus foi muito bondoso comigo. Pois bem, vamos fazer o seguinte, você já saiu de alta? Vamos então voltar pro orfanato e vamos criar esse menino lindo. Claro, vamos embora. Só que no meio do caminho ela é convencida. Eles param o carro na frente de um orelhão, que na época era muito comum, e ela foi convencida a deixar o filho com o casal da instituição onde morava, enquanto faria uma ligação telefônica para a gestora do abrigo. Eles estavam no carro, voltando para o abrigo. Então, olha, é melhor você ligar, dizendo que a gente está voltando. E ela diz que caminhou assim cerca de 20 metros até um orelhão, de onde falou com a mulher: alô, ó, a gente tá voltando, viu? Daqui a pouquinho a gente tá aí, o Luiz Miguel é lindo, a gente tá voltando. A gente daqui a pouquinho tá chegando aí, hein? Me espera. 20 metros. Só que quando ela volta pro carro, quando ela volta do orelhão pro carro, cadê o neném? Cadê o Luiz Miguel? Desesperada, ela pega o telefone e liga de novo para a gestora do abrigo, e aí sim ela ouve. Quando ela já está chorando, reclamando o sumiço do filho, ela então ouve: olha, eu não quero bebê nenhum aqui na instituição. Eu acho melhor você ficar quieta. Seu bebê não estava bem de saúde. Como não estava bem de saúde? Ele nasceu perfeito. Não, você não está sabendo de nada. Ó, quer um conselho, Sueli? Esqueça essa criança. Meu Deus do céu. Levaram o bebê assim, dos braços dela. Levaram o bebê no tempo que ela foi ao orelhão fazer uma ligação. Ela era ainda adolescente. Ela aponta que foi levada a farmácias para tomar remédios que fizessem o leite secar. E anos mais tarde, porque nenhuma mãe se esquece de um filho. E anos mais tarde, a mulher do abrigo contou que o bebê havia morrido. Meu Deus, era um mix de sentimentos, porque uma pessoa que eu acreditava dizia que ele morreu, mas pensava, ele tinha morrido de quê? E muitos anos se passaram. Mas alguma coisa no fundo, alguma coisa bem no fundo dizia para Sueli, alguma coisa bem lá no fundo dizia: o teu filho ainda está vivo. Nunca se esqueça, o teu filho ainda está vivo. Foi então, depois de muitos anos, na história dessa mulher muito batalhadora, em 2013, Sueli Gomes da Silva Rochedo decidiu levar o caso à polícia. E segundo o delegado Murilo de Oliveira, da 14ª DP, na época, a polícia tinha pelo menos 15 linhas de investigação. E foi uma delas que levou os agentes ao porteiro do médico. Olha a história. Uma das linhas de investigação levou ao porteiro do médico que fez o parto da jovem no Hospital do Gama. E foi em depoimento que o porteiro disse que registrou a criança com o nome de Ricardo Santos Araújo em 11 de fevereiro, 2 dias após o nascimento, mas não informou a polícia como recebeu o bebê. Na época, o registro indevido de criança não era considerado crime. O caso foi arquivado e o porteiro não vai responder criminalmente.
A principal suspeita do crime, a gestora do orfanato, morreu em 2012, antes que Sueli registrasse a ocorrência. Segundo o delegado Oliveira, a polícia não encontrou registros do nascimento da criança no Hospital do Gama. Mas durante as investigações, Sueli lembrou de um detalhe que foi fundamental para a investigação. O bebê da Sueli, e ela se lembrava disso, havia nascido com os dedos grudados. Esse foi um detalhe que chamou a atenção dela como mãe e foi um detalhe que faria toda a diferença na investigação pela descoberta do filho. E foi assim que ela, Sueli, reencontrou o filho que fora arrancado de seus braços. Depois do encontro entre Sueli e Ricardo, mais uma coincidência, as duas mães dele fazem aniversário no mesmo dia. Sueli diz que não guarda mágoas, não. Mas ela tinha 18 anos quando viu pela última vez o filho. O bebê recém-nascido foi levado da porta da maternidade no Distrito Federal. E foi essa semana, depois de 38 anos de buscas, que a brasiliense reencontrou o filho na casa onde ele mora, na Paraíba. A criança, que Sueli chamou de Luiz Miguel ao dar à luz, foi localizada pela Polícia Civil no Distrito Federal no ano passado, após 6 anos de investigações. Ela nunca desistiu. Ele foi registrado como Ricardo Santos Araújo. Um exame de DNA que ficou pronto no dia 24 de abril comprovou que o corretor de imóveis que vive no Nordeste é, de fato, o recém-nascido sequestrado no Distrito Federal. E o reencontro entre mãe e filho foi na última terça-feira. A televisão acompanhou, as revistas acompanharam, a internet acompanhou. E agora o rádio acompanha. E o rádio acompanha com muita proximidade para dizer a você que ouve. Talvez você tenha perdido o teu filho. Talvez ele não tenha sido sequestrado, mas por alguma razão que a própria razão desconhece, o teu filho tenha se perdido no mundo. O teu filho tenha saído de casa. O teu filho tenha desaparecido em meio à multidão. Talvez você me ouvindo o programa Jeremias Neto, nunca mais teve notícias do seu amado filho. E eu estou aqui para dizer a você, não desista. Não abra mão de um filho. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu como presente. Porque filhos são bênçãos de Deus em nossas vidas. E a história que ganha repercussão nacional e, por que não, mundial, é a história que eu faço questão de contar hoje. De Sueli e seu filho Ricardo, que fora muito bem criado pela mãe adotiva, mãe por adoção, mas que ele também tem agora o direito de desfrutar da companhia de sua mãe biológica, que tanto ama e não teve o prazer de criá-lo, de carregá-lo no colo, de ensiná-lo a andar, mas agora terá o prazer de conviver com os netos que ele, Ricardo, ou Luiz Miguel, ela vai decidir se vai chamá-lo de Ricardo ou Luiz Miguel. Ela terá o prazer de conviver com os netos. Essa é a história de hoje. A linda história do dia. Aqui no programa do teu amigo Jeremias Neto.
é mais uma história, dentre tantas que eu conto. Entre em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jeremias Neto Oficial. Ouça pelo Spotify. Acesse as redes sociais. Muito obrigado. Jeremias Neto, ele é Jeremias.